Dando continuidade à nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias, hoje nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 10 ao 12 e Provérbios 16. Amém? Dia 5 de fevereiro, nosso 32º dia de leitura. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra lá, Atos capítulo 10. Nós vamos ver a visão de um centurião crente. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento que vamos compartilhar da sua palavra, das suas escrituras sagradas, que essa voz ecoa dentro do nosso espírito, cada letra impulsione o nosso coração, nossa alma, nosso ser, e nós possamos viver tudo o que nós lemos nesse dia e glorificarmos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 10 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, ele viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Versículo 5. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos os que estavam em seu serviço, e compartilhando com eles tudo o quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelos 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejavam sobre a terra e aves do céu. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifique e coma. Pedro, porém, replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. E esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu, enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter. Eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepare-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, apoderando-lhe: levanta-te, pois eu sou tão humano como tu és.
Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes explicou: Vós bem sabeis que é contra nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim como fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta dessa hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio. Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas como qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo ele no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. O Espírito Santo pode descer de repente sobre você que está ouvindo a mensagem, está lendo a palavra. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Capítulo 11. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhe um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope, e no súbito êxtase tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas 4 pontas até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Versículo 7. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou na minha boca algo profano ou imundo. Porém a voz falou do céu pela 2ª vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes seguidas e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitassem em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envie homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro.
ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito num instante sobreveio a eles, da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João, de fato, batizou em água, no entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Versículo 20. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja de Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor, e aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e assim ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome assolaria a todo mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. A igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou do lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe-te a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora eu entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração.
Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: É Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia, eles lhe replicaram: Estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderam-lhe: Ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere, e pediu-lhes: Anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não a encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Versículo 20. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: Eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. Versículo 25. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Já nossa leitura do Novo Testamento vai até aqui, e agora Provérbios 16, para finalizarmos a leitura de hoje. Abre lá Provérbios capítulo 16, versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor o ser humano evita todo maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. E é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Os sábios do rei falam com grande autoridade, contudo sua boca não deve jamais trair a justiça. Versículo 11. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor, por isso ele deseja que a balança seja usada como justiça. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com a equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. A alegria no rosto do rei é sinal de vida, seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. Versículo 16. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Versículo 17. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado inteligente, quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigos aos tolos. O coração do sábio ministra sua boca e seus lábios são hábeis para o ensino.
As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Versículo 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo no final conduzem à morte. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar, é o seu estômago que o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal, até mesmo suas palavras são como fogo devorador. Versículo 28. O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos. O homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal. Quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já está a meio caminho da prática do que é ruim. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, nos abençoa, Senhor Deus, com Atos 10 e 12 e Provérbios 16 que nós lemos. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas e nos usar de acordo com a leitura de hoje. Que nós possamos ser um testemunho para a glória do Teu nome e nós possamos, Senhor, jogar sementes no coração de vidas que se converterão a Ti, Pai, como nós lemos de Cornélio que se converteu a Ti e que Pedro foi um instrumento de levar o Evangelho do Senhor para a vida de Cornélio e batizou e salvou o lar dele, e salvou o lar dele, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, sedentos de Ti, nos use para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe, um dia abençoadíssimo para você.